Muito bem, boa noite. Realmente os irmãos têm razão, né, das músicas contemporâneas, essa é uma das mais bonitas, né? E vocês sabem que eu pego muito no pé das traduções, né? Essa tradução é bem próxima da realidade, eu sempre gosto de ver, né, porque essa música, na verdade, ela é em inglês, e ela tem uma tradução boa. A única coisa que não deu para traduzir aí, que eu achei, é porque diz que Deus está no trono de misericórdia. E isso não está aqui, não deu para traduzir pelo jeito. Mas você lembra, Deus está no trono de misericórdia. Ele olha para nós, sabe que nós temos problemas, olha as nossas falhas, mas Ele tem misericórdia. O ano virou e nós estamos em 2020 e nós vamos ficando mais velhos. E vamos virando, né? Nós vamos dando aula de história dizendo, eu estava lá. Né? Hoje, eu estava vendo, olha, está vendo na guerra de 1968 de Israel? Eu falei, puxa, eu era criança, mas eu já estava vivo. Olha só. Então, o tempo vai passando e se você voltar, você que tem um pouco mais de idade aí, né? Jovem ainda. Lembra quando foi virar o milênio lá e a gente com tanta expectativa? Não, agora 2001 vai tudo mudar, e não mudou. E agora nós esperávamos tanto pelos anos 2000, já estamos em 2020 e nada mudou, e continua as coisas. E nós acabamos o ano de 2019 e nada mudou. A vida continua a mesma. Sabe qual é o problema? É que não adianta você querer mudar o ano. Esse não é o segredo. Nós temos que mudar a nossa forma de contar o tempo, como eu falei no dia 31. Nós temos que pensar o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira com você, com essa música. Que boa ideia, Davi. No final do culto nós sempre cantamos uma música, vamos cantar essa de novo. Engraçado, né, que essa música chama-se Canção do Apocalipse. Até no original ela tem esse nome. E daí eu fico, isso. Eu vou fazer uma brincadeira um pouco dura com você. Em 2019 nós perdemos muitos entes queridos. Chegamos a perder 4 membros da nossa igreja. E perdemos parentes. Então você vai fazer um exercício ruim, em 2020, você vai morrer. Daí você vai pensar, se esse fosse o último o último ano da sua vida, o que você mudaria? Sabe, no final do ano nós temos trocar de calendário, só que você vai morrer em 2020. Eu vou até falar para você não ficar triste, né? Então, não, você não vai morrer não, mas eu vou morrer em 2020. Então, o que eu vou mudar na minha vida esperando este dia? O que eu preciso de mudar? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos alguns planos e olha, no fundo, nesta virada de ano, a gente faz algum plano, né? Aquela dieta, sei lá, aquele exercício, vou estudar mais, vou poupar mais, e a gente começa a ter, né? Quer estudar, quer iniciar os cursos, você anda por aí, está lá, um monte de lugares, matrículas abertas, pense no seu futuro, invista no seu futuro, né? Agora antigamente você fazia um curso e tinha lá, vamos dar aula disso, custo, aí vinha o valor. Agora é assim, você vai aprender isso, investimento, aí tem o valor. Então, no que você investiria nos últimos meses da sua vida? E olha, vou brincar aqui, eu estou brincando, não é verdade. Você não vai morrer, tá? Não vai morrer, fica tranquilo. Você não vai morrer, isso. Amém, irmão, porque se não chegar... Mas só lembre do seguinte, quem está falando aqui não é um profeta. Se você morrer, não me culpe. Eu estou dizendo que eu não quero que você morra, mas se você morrer, aí é um problema que não está bem comigo isso. Só que nos nossos planos, nós temos de pensar que quando nós fazemos os nossos planos, às vezes as coisas não dão tão certo
quanto a gente pensa, ou dão melhores do que a gente pensa. Já aconteceu isso? Você não chegou a planejar nada, mas de repente aconteceu algo na sua vida que mudou a sua vida. Não é? Você estava naquela vida normal, tudo tranquilo, você esperava que toda segunda-feira fosse segunda-feira, que todo domingo fosse domingo, só que de repente aconteceu algo diferente na sua vida que mudou todo o seu jeito de ver. Sabe, você não planejou. E aí eu tenho um testemunho pessoal, que eu já falei, para alguns aqui, a igreja já sabe, mas você que nos visita. Por exemplo, olha, na minha vida secular, eu estudei direito. Eu falo, pastor, você é um advogado. E daí você pergunta, você planejou? Não, eu errei na hora de preencher a ficha de matrícula, você acredita? E é verdade, eu errei. Eu ia fazer outro curso. Aí eu errei, coloquei direito, quando eu passei, falei, é por aqui mesmo que eu vou ficar. Pronto. Fazer o quê? Na nossa vida é desse jeito. Sabe quando eu vi a Mariana, eu não pensei em casar. Aliás, na minha lista, naquela idade, a Mariana sabe disso, não é que casamento estava em último lugar, ele estava em outra folha. Não tinha nada de... Casamento era coisa que estava completamente... Não conhecia essa palavra no meu dicionário. Eu era daqueles que diziam assim, não vou casar, estou muito feliz. Então, às vezes as coisas vão mudando na nossa vida. Numa simples coisa. E hoje você está aqui, e eu queria dizer que você está aqui, e temos mais algumas pessoas aqui, que embora não presentes, mas pessoas que estão em casa, assistindo esse culto pela internet. Aliás, eu vou abrir um parênteses, vou pedir licença, porque nós vamos orar agora pela dona Rosália. Dona Rosália é uma pessoa que está aí, online, está aí assistindo, e ela falou, olha, eu gostaria de pedir oração por mim e por minha família. Então nós vamos orar por ela, tá bom? Vamos orar pela dona Rosália e pela família dela, tá bom? Ela nos pediu. E eu quero também aproveitar, Davi, e dizer o seguinte, nós pedimos oração pela irmã Joelita, que é uma irmã querida da nossa igreja, que estava internada, mas já está em casa, tá bom? Então, essas duas coisas. Mas vamos orar pela essa dona Rosália, que está assistindo pela internet, tá bom? O Celso, que é o nosso, que está com o microfone na mão já, e também trabalha em TI, vai aproveitar e orar pela internet, olha aí, é uma bênção. Pode orar, Celso, pela dona Rosália, por favor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento também que nós tivemos aqui na igreja, pelos louvores que nós cantamos, Pai, assim para te agradecer pelas nossas vidas, Pai. Eu nesse momento, assim, orar pela dona Rosália, quero pedir oração por ela e pela família dela, que o Senhor possa estar abençoando ali naquele local, Pai, e também que essa mensagem possa vir de coração dela, e se ela não tem a Cristo, também possa estar conhecendo a Cristo hoje nesse momento, Senhor. Também possa estar nos abençoando pela mensagem que vamos ouvir agora, e no decorrer do nosso culto. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em João capítulo 4, pode ficar sentados mesmos, mas eu vou estudar um pouco esse texto com você, tá bom? Para você se animar, nós vamos ler o verso 22 até o verso 24, tá bom? Mas é só para você se animar. Eu vou pregar muito mais do que esses 3, eu vou começar lá em cima, mas para você se animar, para ficar feliz. E como sempre, eu sou rápido, vocês podem ficar tranquilos. Vamos lá, João capítulo 4, a partir do verso 22, o Senhor Jesus diz assim, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos lá. Vou pegar o contexto. Este diálogo é um diálogo até famoso para as pessoas que têm mais contato com a Bíblia, que é o diálogo de Jesus com uma mulher de Samaria. Samaria é uma divisão do povo de Israel, depois do cativeiro, enfim, mas era um povo misto, olhado com
certo, aliás, com um grande preconceito. Preconceito tal que você não entrava na cidade, não se conversavam entre si. E então, Jesus, naquele dia, tinha uma mulher samaritana. E sabe o que ela foi fazer? Eu vou brincar aqui, porque vocês sabem que eu brinco com o texto para a gente entender mais, tá bom? Eu vou brincar. Era uma segunda-feira. Não era, mas eu acho que era. Era uma segunda-feira e essa mulher falou: vou buscar água no poço. Porque o serviço dela era buscar água no poço. E aquele dia ela levantou e não era o primeiro dia do ano. Na minha brincadeira aqui, na minha hipótese. Não era uma sexta-feira, era uma segunda. E ela já foi, sabe aquela segunda-feira que você acorda e fala assim: ai, eu queria ficar em casa. Com vocês não acontece isso? Não. Mas de vez em quando acontece comigo. Segunda-feira eu falo: não, hoje não podia ser segunda-feira. Você já chegou a pensar, por que a semana não começa na terça? Porque segunda é aquele dia que, a gente, parece que tudo quebra, você acabou de ter aquele domingo legal, aí segunda-feira aconteceu. E ela, o que ela fez? Eu vou colocar essa mulher no século 21, tá? Ela foi para o ponto de ônibus e pegou o mesmo ônibus. Ela entrou, e vocês sabem, né, como eu faço com os ônibus e trem, né? E ela foi com aquele mesmo cheiro de segunda-feira. Até que estava melhor, porque na segunda-feira o pessoal toma um banhozinho, né? Então estava lá na segunda-feira o ônibus cheio, e ela segurando os baldes. Aí ela foi lá, né? Vou brincar, fazer um merchandising. Aí saiu da 25 de março, comprou aquele monte de coisa, ela balde, né? Falou, foi até o poço. Aí chegou lá, ela pensou na vida dela. Tudo isso que eu estou falando não está na Bíblia, eu estou imaginando, tá? Aí ela pensou na vida dela e disse: bom, quem sou eu? Uma passageira do metrô. Quando eles dizem lá, tem mais de não sei quantos milhões por dia que usam o metrô, né? Tem um número lá que eu não sei, não importa, o Edivan não está aqui hoje. Tem tantos passageiros por dia, eu estou naquele milhão que estou usando aquilo lá. Aí, só que o metrô não sabe meu nome, eu faço parte de uma estatística, só. Aí ela ficou pensando, bom, eu sou mais uma pessoa anônima no ônibus. Se aqueles repórteres, quando você anda na cidade, aí tem aqueles repórteres, sabe, fazendo entrevista, eu fico assim, não adianta me perguntar, porque eu sou uma pessoa comum, não adianta você me perguntar nada, não tenho nada de interessante para contar para você. Né? Como dizia um poeta brasileiro, como é que é? Sou apenas um rapaz, né, latino-americano, sem dinheiro no banco. Sou eu. Aquela música sou eu, é aquele lá que sou eu, né? Não tem nada lá. Aí você pega e pensa, bom, sou eu, nada. Sirvo de inspiração para a propaganda do metrô, sirvo de inspiração para alguma música, mas não planejei nada. Segunda-feira eu vou trabalhar, vou me cansar, vou carregar os baldes, depois vou para casa, vou descansar um pouco, vou jantar, vou dormir, no outro dia vou acordar de novo. Era essa a vida dela. E quando ela está chegando no serviço dela, o que a Bíblia diz? Vamos lá, capítulo 4 de João, no verso 5. Falando de Jesus, diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade ou da herança que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, quase 3 horas da tarde. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe de Jesus: dá-me de beber. De novo, eu me coloco no século 21. Desculpa, estou eu no metrô, sentado, não naquele banco dos velhinhos lá, no meu banco azul escuro, sentado, cansado. Aí chega e eu olho, todos os bancos de pessoas prioritárias estão cheios, aí entra aquela velhinha. Eu falo, mas hoje você tinha que entrar. Aí eu olho para ver se alguém vai dar o lugar. Ninguém dá o lugar.
Aí o que acontece? Eu vou olhando assim e adivinha para quem que a velhinha está olhando? Para mim. Aí eu, constrangido, eu falo, tá bom, vou levantar. Era mais ou menos esse sentimento. Estou brincando, eu dou lugar para as velhinhas lá, hein? Até porque eu estou chegando perto de eu pegar os lugares. Mas olha, aí eu estou brincando, mas eu estou imaginando essa mulher. Quando ela chega, aquele homem que ela não gosta, que era um judeu, ele olha para ela e fala, me dá água. E ela se espanta, porque não estava nos planos dela ajudar ninguém, não estava nos planos dela interromper o serviço dela, e não estava nos planos dela conversar com aquele estranho de um povo que eu não gostava, de que desde pequena ela foi ensinada a odiar, desde pequena ela foi ensinada que aquele povo era um povo misturado, não era um povo puro, era uma raça ruim, que todo samaritano não prestava. Esse era o conceito que aquela mulher tinha. Todo judeu, porque ela era samaritana. Ela dizia, não, esses judeus, a gente não gosta deles, a gente não dá comida para eles, a gente não abre a porta para eles, eles são nossos inimigos, a gente não gosta deles. Isso é que ela foi ensinada. Então, quando isso acontece com ela, que ela não tinha esse plano, e vem Jesus, ela responde. E como que ela responde? Vamos lá para o texto? Verso 7, que foi o último que eu li, capítulo 4, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como é que ela responde? Com preconceitos. Talvez você que está aí assistindo pela internet, ou, perdão, eu não conheço, a não ser o Tiago, né, meu filho ali, a minha nora, o Alexandre, mas talvez tenha outros visitantes que eu não os conheço. Talvez você tenha vindo aqui meio que obrigado. Prometeu para alguém, tá bom, eu vou lá ver, vai. Talvez, não sei. Talvez você esteja aqui dentro com um preconceito. E sabe como é que é com preconceito? A gente olha ao redor, tudo parece estranho, quem é esse povo, quem são esses crentes, o que eles estão cantando, que história é essa de música que eu não nas rádios, que livro é esse que eles tanto falam, por que essa pessoa vai ficar falando lá na frente e eu vou ouvir? Eu não sei, tem um monte de preconceitos, cada um responde com um preconceito, tem um tipo de resposta, um conceito anterior, não somente de raça. Você quer ver algum preconceito que a gente mesmo, entre os cristãos, tem? Nós entramos num lugar e ficamos com preconceito teológico. Batista, não sei o que é isso. Nós temos preconceito. Sabe, Jesus era judeu. Pensa que o preconceito foi com os samaritanos? Não. Uma vez, um certo fariseu que era judeu, religioso, chamado Nicodemos, João 3, chegou para ele e estava dizendo, quem é você que faz tantos milagres? E Jesus falou, se você não nascer de novo, não vai saber o que é. Ele disse, mas nascer de novo, me explica isso. Como é que vai entrar no ventre da mãe de novo? Aquele homem respondeu com questões de lógica, respondeu com questões teológicas, até ele descobrir o amor de Deus, de onde vem o versículo mais famoso da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Esta resposta, ela é tão famosa porque ela é o resumo da nossa teologia. É isso, aquele homem que era um estudante, você tem que nascer de novo através de Jesus Cristo. Algumas pessoas, e aí eu incluo os cristãos até de dentro da igreja, sabe qual é o preconceito deles? A gente tem que trabalhar para Deus. Então são pessoas que tudo que você pede, como alguém foi mencionado hoje aqui, ele faz. Só que alguém já escreveu, e eu agora não vou me lembrar do nome, e eu quero falar para você, meu irmão, até de Vila São José,
que quando as suas mãos estão muito ocupadas com o trabalho de Deus, você não tem mãos livres para levantar e adorar a Deus. Então, cuidado. Às vezes o trabalho é uma desculpa para a gente não adorar a Deus. Eu vou lá e falo, irmão, você está conversando na hora do culto? Não, pastor, era sobre a igreja. E quem disse que eu quero que você converse sobre a igreja? Eu quero que você adore a Deus, é para isso que nós estamos aqui. Porque do mesmo jeito que o irmão Davi falou certo, Deus não precisa do nosso dinheiro, também o nosso trabalho não, Ele faz as coisas, irmão. Ele faz, é que nós queremos trabalhar tanto para Ele, e Ele procura, a Bíblia diz aqui, olha, que Ele não procura trabalhadores, Ele procura o quê? Adoradores. E aí a minha pergunta que eu faço para mim, quero que você faça, você é um bom trabalhador na obra do Senhor, você que é crente? Talvez seja, mas você é um bom adorador? Se nós não formos bons adoradores, Deus não está me encontrando com a gente. Não adianta ficar trabalhando se você não é um adorador. É assim, porque teve uma mulher, ela era até uma pessoa que Jesus sempre ia lá, chamava-se Marta, e tinha uma irmã chamada Maria, ele foi visitar, e essa Marta, sabe o que ela fala para ele? Ela estava limpando a casa lá, arrumando as coisas, e Maria lá conversando com Jesus, aprendendo. E sabe o que ela disse? Ela disse, Senhor, você não está vendo que só eu trabalho, a minha irmã não faz nada? Fala para ela me ajudar. Jesus falou, não, a melhor parte é adorar. A melhor parte é adorar. Se você não colocou nos seus planos adorar ao Senhor, que hoje Deus possa mudar os seus planos. Para que você, não, eu quero trabalhar, mas tem até um irmão que fala, pastor, eu queria trabalhar mais na obra. Eu digo, não, irmão, tem que adorar mais o Senhor. Quando nós adoramos mais, consequentemente nós trabalhamos mais. Mas o contrário não é verdadeiro. Trabalhar mais para Deus não significa adorar mais. Nós temos ótimos cantores, ótimos instrumentistas, ótimos até pregadores que trabalham para Deus, mas não sabem adorar. E não sou eu que disse isso. Porque Jesus falou que naquele dia muitos vão dizer para Ele, Senhor, em Teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, e Ele vai dizer, não te conheço. Irmãos, Deus procura adoradores. Só isso. Você adora a Deus? Como é que você responde ao chamado de Deus? Se Deus falar com você hoje, qual vai ser a sua resposta? Preconceituosa? Não. Eu tenho a minha religião. Vai ser, não, eu já faço muito para quê? Vem em todos os cultos. Não, o senhor sabe quem está cantando aqui? Sabe quem está pregando aqui? Não. A pergunta é, você é um verdadeiro adorador. Não é se você é um trabalhador. Não tem o sindicato dos crentes, não precisa. Devia ter a associação dos adoradores do Senhor. Aí sim. Porque se você vier para adorar, se a sua vida for uma vida de adoração, a vida é diferente. A vida de trabalhador não é. Davi, você quer ficar velho do meu lado? Eu espero morrer, sabe aonde? Aqui, ó. Como diz o nosso amigo pastor John Hatcher, né, já na idade, ele diz, eu me aposento na cruz. Eu falei, eu também quero aposentar lá. Só quando Deus falar, não, para que você não aguenta mais. Por quê, irmãos? Porque nossa vida é adorar. E se um dia eu não estiver aqui, nesse púlpito ou num púlpito, que eu esteja adorando Deus. Nem que seja numa cama, nem que seja numa casa, mas adorar a Deus. Nunca nós vamos parar de adorar a Deus. Se você não tem feito isso, a sua visão de vida está errada. E pastor, como é que se adora a Deus? O primeiro mandamento da lei que o Senhor nos deu é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? Não é? Só que, de manhã, eu comentava com um irmão que está frequentando lá o Jardim das Fontes, nós temos empobrecido o nosso vocabulário. Você que nos visita, olha, o pessoal da igreja aqui sabe, nossos irmãos, eu vou no dicionário, porque eu quero saber o significado, porque a gente mata a nossa vocabulário. Por exemplo, olha, imagina, eu chego para a Mariana e falo assim, vou brincar, hein, Mariana? Não é verdade isso, hein? Eu te amo. Ela, ai, que legal.
Aí ela pega, eu também te amo. Aí ela faz pudim, eu falo, eu amo pudim. Ela, peraí. Não, amém nada, vai querer amar pudim? Como é que você ama o pudim? Você vai amar, qual a diferença de amar a esposa e de amar o pudim? Não, amém nada. Eu já ia falar, peraí, vai, você, então quer dizer que você casaria com um pudim? Sai dessa, vê como a gente mata. A palavra amor, nós acabamos matando, a gente usa amor para tudo. Para tudo. Estava falando hoje sobre batismo, né? Mas a palavra batismo quer dizer imersão, mergulho. Aí, quando você vai na faculdade, os veteranos se unem, agora você vai passar pelo batismo da faculdade. Os caras te batem. O estaleiro lá, o armador faz o navio, vou batizar o navio, pega uma garrafa de champanhe e quebra. Eu vejo um passarinho, eu vou dar um nome para ele, fala, vou batizar, vou dar um nome. De onde tiramos isso? Então, nós temos que saber, conhecer o objeto daquilo que nós falamos. Eu tenho que entender que amor à esposa, amor ao marido, tem que ser diferente de amar uma comida. E olha como a gente usa. Eu tenho escutado algumas pessoas, né? Você vai comer numa casa, e você já ouviu essa expressão assim, olha, puxa vida, essa comida está divina. Já ouviu isso? Sabe o que é divina? É comida dos deuses. Foi Deus que fez. De onde tira essa ideia? Mas por que a gente tira? Porque a gente mata o vocabulário. A gente mata o que é amor, a gente mata o que é divino, a gente mata um monte de coisa. Então vamos pensar hoje como adorar a Deus do jeito que o dicionário de Deus fala. Porque quando ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas, não pode falar para Deus, Senhor, eu te amo mais do que um pudim. Não, irmãos, porque são coisas diferentes. O amor a Deus é um amor misturado, é um amor recheado de fé e de admiração. Sabe o que está acontecendo? Nós não admiramos mais Deus. O que nós fizemos? Nós pegamos aquela história de 1001 Noite, do Aladim, que tem a lâmpada que ele esfrega e o gênio sai, que é um conto de fada, aquilo não existiu, é só um conto, e a gente coloca Deus na lâmpada e quer que esfrega sempre para Deus fazer as coisas. Mas nós não queremos adorar a Deus. Não queremos adorar a Deus. Adorar, irmãos, é ter uma admiração tal que nós ficamos extasiados. Por isso que eu queria cantar essa música. Você nota a música lá? Ele fala, maravilhado, extasiado. Sabe o que é extasiado? Eu vou voltar aos tempos até de namoro. Quando você fica cego de amor. Isso é extasiado. Embora nós confiamos no Deus. Assim, olha, eu estou numa situação que me lembra uma êxtase, uma alegria tão grande, que a adrenalina solta pelo corpo, de que eu perco fome. Não é assim que a gente fala com adolescente? Nós aí que temos adolescente, né? Para de comer, a gente fala, está apaixonada, é? Você não fala isso, não falou isso no pastor adolescente? A gente fala. Vai rindo que vai ficar, a sua vai ficar também adolescente. Você vai, parou de comer, você já vai lá. Pera aí, menina. O que está acontecendo? Você vai estar apaixonada? Por quê? Porque esse êxtase, ele muda a nossa vida. O nosso corpo, ele se transforma diante de algumas emoções. E esse extasiado é isso. Só que para isso, você tem que conhecer a Deus. Por quê? Quando essa mulher, volta para o texto, quando essa mulher diz assim, olha, peraí, como é que você é judeu, vem pedir para mim, eu sou samaritano, a gente não se conversa. A resposta de Jesus é a seguinte, João capítulo 4, verso 10. Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Então, a resposta que a gente encontra no texto é que nós temos que conhecer, o dom é a misericórdia, o presente de Deus. E ele diz duas coisas, né? Você tem que conhecer o dom de Deus e com quem você está falando. Então, se você não conhecer Deus, não adianta. Se Deus para você, durante muito tempo eu participei de uma religião que o Deus estava num quadro.
Então eu sabia onde Deus estava. Deus estava lá no quadro. Só que quando eu saía longe do quadro, eu podia fazer o que eu queria, porque Deus estava lá, e eu conseguia prender Deus num quadro. Tem pessoas que acham que Deus é uma força cósmica. Tem um monte de Deus que você pode criar, mas só tem um Deus verdadeiro. E é esse que você tem que conhecer para admirar. Admirar. Você sabe o que significa amor platônico? Amor platônico é aquele amor que você tem por alguém que é impossível ela casar com você. É aquele amor do aluno pela professora, né? Tem 7 anos, mãe, estou apaixonado, vou me casar. Por quê? Pela professora. Mas ela não é muito velha? Não, ela só tem 49 aninhos, ela está novinha. Dá para eu casar com ela? Não dá, filho. Vai ser, não dá para casar. Não, mas eu quero casar com ela. Eu estou apaixonado, mãe. Aí você vai ter que conversar com seu filho, porque é um amor platônico, é um amor que não tem como. Não, o amor a Deus não pode ser platônico, não. Ele fala, você conhece? E daí como é que nós fazemos para disfarçar, para a gente não ser infantil? A gente ama trabalhar para o Senhor. A gente ama tocar, eu amo pregar, ama cantar. Mas isso não é o amor a Deus. E a gente até, de certa forma, né, quando algumas pessoas chegam para você e falam, puxa, tocou bem hoje, hein? Cantou bem hoje, ou pregou bem hoje. A gente sente aquele, que bom, não sente isso, não é verdade. Não é verdade. Isso não é adorar a Deus. Isso é adorar suas habilidades, não é verdade. Sabe, não fica alegre porque pregou bem, porque cantou bem, porque limpou a igreja bem, porque não se atrasa. Não. Olha, o profeta Jeremias, Deus usa aquele profeta para dizer no que a gente tem que ficar alegre. Quer ver? Vamos lá para Jeremias, eu vou voltar para João, deixar marcado que meu texto é João, hein? Eu só vou fugir um pouquinho só. Jeremias capítulo 9, no verso 23, ele diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, olha, eu vou me incluir aqui, ó, nós aqui, hein, pregadores, os cantores, os que trabalham mais do que, pelo menos visivelmente, vai, todos trabalham, mas tem uns que são mais visíveis, né? Então, pensa bem, Deus não vai se agradar disso. Mas eu cantei uma música, puxa, hoje Deus se agradou de mim. Ele vai se agradar de você conhecer a Deus. O nosso trabalho para Ele tem que ser uma consequência da nossa admiração, da nossa adoração. Não pode ser o principal. Porque eu adoro a Deus, então eu trabalho. Porque eu adoro a Deus, então eu canto. A música é bonita, mas o sentimento de êxtase, de maravilhado, isso é o que é legal. Sabe o que é maravilhado? Maravilha é algo que está acima do normal. Então, isso é maravilhado. Não é quando você vê na televisão, tem desfile de moda e a pessoa fala, nossa, essa modelo está maravilhosa. Não está. Está só bonita. Às vezes. Mas maravilhado é algo que vai lá no fundo do seu coração. Então, normalmente, o que se espera, o que a gente pensa, nós seres comuns, é que quando a música ficou muito boa, quando o coral canta bem, nos musicais, quando dá tudo certo, no grupo de louvor, quando canta bonito, nós imaginamos que é fruto de uma adoração e que nós vimos o reflexo daquilo. Porque se for fruto de uma técnica, não serve para Deus. Nós vamos achar bonito. Só. Mas Deus não se agrada. Porque Deus está querendo aqueles que o conhecem. Por isso que Jesus chega para ela e fala assim, olha, tá vendo? Você tem que me conhecer. É isso que você tem. Então, o que a mulher faz? Vamos voltar para o texto do capítulo 4 de João. O que ela faz? Quando Jesus começa a... Vou usar uma gíria aqui, hein? Quando ele começa a apertar o parafuso,
Quando ele começa a pressionar a mulher no diálogo, porque vamos lembrar, a mulher não queria conversar com esse homem. Esse homem era um inimigo. Mas daí ela já começa a conversar. E daí a conversa vai ficando interessante e ela vai quebrando o preconceito. Porque esse homem falou algo que ela nunca tinha ouvido falar. Você que veio aqui hoje, ou você que está me assistindo aí, eu espero que você ouça hoje coisas que você nunca ouviu falar. Sabe, porque há coisas que palavras que você escuta todos os dias, mas que você nunca ouve. Eu, às vezes, menciono, né, os poetas, brasileiros ou não, mas há um outro poeta norte-americano que ele diz: estou ouvindo 10.000 pessoas ou mais, numa determinada música, mas ele diz, elas falam, mas suas palavras não saem. Elas escutam, mas não prestam atenção a nada. Elas conseguem viver sem compartilhar a vida. Então, aqui, essa mulher está ouvindo aquilo e ela escutou algo que ela nunca tinha ouvido falar. E eu queria que você hoje pensasse num Deus que você nunca ouviu falar. Não é esse Deus que estão pregando, ou que mesmo talvez eu já tenha pregado aqui, um Deus que faz milagres. Não, um Deus que é digno de toda adoração. Um Deus que é o Senhor do universo. Um Deus que não cabe num templo. Um Deus que a Bíblia diz que todo o céu e o céu dos céus não caberiam à presença dele, nem o manto dele. Porque ele é dono de tudo. É esse Deus. Um Deus acima de tudo. Esse Deus que nós vamos adorar. É esse Deus. E a mulher, quando ele diz isso para ela, no verso 10, né? Olha, se você conhecesse o dom e sabia quem falar com você, você me diria, dá-me de beber, e eu te daria água viva. Então a mulher responde como? Como nós respondemos? Com o nosso conhecimento humano. Com o conhecimento que está diante de nossos olhos. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e seu gado? Então, vamos pensar como é que essa mulher pensou? Ela pergunta, qual programa de computador você vai usar? Porque ela vai para a tecnologia. Sabe o que ela pensou? Será que esse homem é um cientista? Será que é isso que ele vai fazer? Como é que você vai tirar? É isso que ela está. E a nossa resposta, quando nós negamos a Deus, nós vamos para a tecnologia. Irmãos, a tecnologia, eu repito, né? A gente vai ficando mais velho, e hoje você ri, mas imagina alguns anos atrás. Olha lá, David, você que é meu companheiro de compartilhar as coisas do serviço lá, estou lá trabalhando na década de 80. A empresa que eu trabalhava tinha uma filial no Rio Grande do Sul. Olha, a empresa comprou um fax. O que é isso? É a última tecnologia. Aí pegamos o telefone, aquele preto que fazia clic, 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 ligava e o rapaz falou assim, olha, eu tenho uma nota fiscal aqui e eu vou pôr na máquina de xerox, que nós chamamos de fax, e ela vai sair na mesma hora. E ele falou assim, estou passando agora. Você está recebendo e a gente recebeu. A gente gritava de alegria. Fax, irmão, você acredita? Agora você ri, né? Porque você não é velhinho igual eu. Mas na época, pessoal, aquilo era a maravilha do mundo, do mundo, do mundo. Talvez aquela mulher esperasse alguma coisa dessa. Você que tem a minha idade sabe que foi isso mesmo, não foi? Esse dia eu contei, olha, irmãos, uma vez o meu filho Rogério falou assim, eu falava dessas coisas antigas, já, mesmo quando eu era novo, um dia ele falou para mim, pai, no seu tempo também tinha dinossauro? Porque eu sempre contei esses negócios como era antigo. Ele falou mesmo, lembra? Ele perguntou isso mesmo. Porque olha como é que era o meu escritório. Quando montei o escritório, eu tinha a última peça da tecnologia. Uma máquina de escrever Olivetti elétrica com esfera.
Você sabe o que é isso? É assim, você digitava e tinha uma esferazinha, que você batia uma letra, clac, 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 clac. Mas daí, em breve, até aquela tecnologia foi superada. Por quê? Porque aí a Olivetti, eu estou fazendo merchandising, que eu nem sei se ela existe ainda, lançou algo muito mais moderno que daí eu me maravilhei. Ela lançou uma máquina que tinha várias esferas. E daí a gente começava a escrever, eu queria colocar em itálico. Sabe esse Ctrl-I, né? Ctrl-I que faz itálico? Né? Sabe como é que era? Pegava a esfera, trocava a esfera do legal e punha no itálico. Mateus, e agora? Aí você digitava, aí você queria colocar em caixa alta toda, sabe como é que era? Aí pegava uma outra esfera, e a gente sabe esse Times Roman, Arial, sabe? Nós já conhecíamos essas letras, viu? Não é de vocês do TI, não. É que tinha cada esfera. Olha, você vai escrever com Times. A gente pegava aquela esfera e digitava aquilo lá. Quando ia citar um texto no trabalho, aí vamos trocar a letra. Olha que tecnologia. Você puxava o negocinho e trocava a esfera. Agora eu vou escrever em Arial. Era muito bonito. Aí você fala, não, vocês estão rindo. Aí, na outra tecnologia foi melhor ainda. Aí inventaram uma fita de polipropileno. Aquilo foi o ideal. Eu pensei que aquilo era assim, Jesus está vindo porque era a última tecnologia. Não, mas era verdade. Eu estou falando verdade, pessoal. Não é stand-up, não, é verdade. Estou contando a verdade. Vocês estão rindo porque vocês são novos. Sabe como é que ela fazia? Imagina. Quando você digitava, a esfera batia numa fita de polipropileno e ela marcava com o próprio... Você está rindo, eu acho que você tem na minha idade lá. Você usa essa maquininha, né, Zenildo? Aí, ó, batia e olha que maravilha. Aí tinha uma tecla escrita assim, ó, apagar. Aí você apertava, a esfera voltava e ela ia... Tinha uma fita de cola e ela colava e arrancava todas as letrinhas. E aí apagava. Mas pronto, Jesus chegou. Era isso que a gente pensava na tecnologia. Estou te falando tudo isso para você ver que essas coisas que hoje nos encantam não vão nos encantar daqui a 10 anos. Sabe quando você fala, eu era trabalhador de TI, fazia linguagem não sei o quê, o seu filho vai falar, o que, pai? Linguagem? Do que você está falando, pai? Não, a gente usava o quê? Desktop. Ele, pai, traduz para mim, o que era isso? Vai rindo agora, mas vai ser assim. Então a tecnologia, essa mulher, ela pensou nisso. Qual a tecnologia, porque todo mundo tem tecnologia, que você tem. Então, como é que ela responde? Ela responde, qual é a tecnologia, se você não tem com o que tirar o poço? Com o que mais que ela responde? Conhecimento técnico, né? Ela diz, bom, habilidade pessoal, dá uma olhada. Como é que você vai tirar? O poço é fundo e ela usa o seu arcabouço histórico-religioso. Não. Esse poço aqui foi o nosso pai Jacó que deu. E aí o que acontece? Ela começa a querer mudar o discurso. Porque quando ela diz nosso, ela já fala, tá vendo? Ó, os samaritanos têm parte nesse negócio aqui também. Então, a gente faz isso na resposta a Deus. A gente começa a colocar o nosso conhecimento histórico. A gente começa a colocar a nossa posição religiosa para convencer Deus de que nós estamos certos. Não adianta. Olha, como eu falei para vocês, né, que eu me formei em direito, né, a pessoa fala que advogado fica achando brecha na lei. Olha, você que nos visita, não é verdade, é crente. Crente quer achar brecha na Bíblia. Pastor, eu posso fazer isso? Por quê? Porque na Bíblia não diz nada. Eu falo, rapaz, mas peraí, né? Você está lendo aí. Não, mas aqui não diz nada disso. Eu falei, peraí, né, amigo? Para com isso. A gente quer achar brecha. E essa mulher começa a achar perguntas e respostas usando o seu raciocínio. Vou dar um exemplo para você mudar esse ano. Havia um homem que queria visitar um amigo em Salvador, Bahia. Todo ano, ele comprava uma passagem para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E todo ano ele ia lá visitar os parentes. Mas ele sempre queria ir para Salvador, Bahia. Então ele entrava no ônibus e quando ele chegava lá e dizia, não cheguei em Salvador, cheguei em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Até que um dia alguém falou para ele, você está tomando o ônibus errado. Enquanto você estiver pegando
o ônibus para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, você não vai chegar em Salvador. Parece lógico, não parece? Só que a gente não pensa assim. A gente vive tomando o mesmo ônibus todo dia. Amanhã você vai fazer a mesma coisa que você fez durante todas as segunda-feiras de 2019 e vai falar, hoje minha vida vai mudar. Como é que vai mudar? Um cientista famoso já disse, você é uma coisa tola você querer mudar o resultado se você usar sempre a mesma fórmula. Não tem jeito. Mas algumas pessoas são mais espertas. Na minha casa, tem, por exemplo, alguns ônibus, se eu não me engano, é Jardim São Bernardo, hein? Eu acho que é. E passa na minha casa. Mariana, eu vou olhar para você ver se está certo. Mas tem um que não passa pela nossa casa, ele dá a volta por trás, é isso, pessoal. E eu, feliz, olhei Jardim São Bernardo, falei, entrei. Aí o ônibus chegou perto da minha casa, ele virou, falei, rapaz, errou o caminho. O cara, não, esse daqui vai lá, aí deu uma volta no fim do mundo lá. Falei, rapaz, então, às vezes, nós queremos mudar o itinerário, só que o destino continuava o mesmo. Não, irmãos, nós temos que pegar um ônibus para o nosso destino. Sabe para onde você está indo? Você está indo para o ônibus que você pegou. Qual o ônibus que você pegou? Ah, pastor, eu peguei o ônibus para uma vida medíocre, para uma vida calma. Eu quero chegar na igreja e, como disse o pastor Toninho de manhã, o meu lugar está lá. Eu quero, quando começar o culto, começa às 6h30, eu vou chegar às 6h31. Quando o pastor falar assim, muito bem, vamos cantar uma música, eu já vou embora. Esta pessoa quer que a vida dela mude. Não vai mudar. É o mesmo ônibus. Todo dia pega o mesmo ônibus, nunca vai mudar o destino, não adianta. Só se muda o destino se você mudar o seu, não itinerário, mas tem que mudar o destino do seu ônibus. E se você, e aí é que eu queria falar com vocês, se você pegar o ônibus certo, você vai mudar o seu destino. Para que lugar você está indo? Eu vou falar com a gente que está mais à frente, então eu vou falar comigo, tá? Com pessoas que pregam, com pessoas que cantam, com pessoas que tocam. Você vai mudar alguma coisa no seu jeito de trabalhar esse ano, senão vai ser igual. Gilson, me perdoe. Teremos a mesma musical de todos os anos. Mateus, pessoal, desculpem. Teremos as mesmas músicas e a mesma resposta do mesmo ano. Todos. Se nós não resolvermos mudar, e não é mudar as músicas, hein? Não é mudar o objetivo. É isso que importa, é mudar o objetivo, é mudar o destino. Se vocês estão cantando, eu vou brincar aqui nos nossos musicais, que tem feito todo ano, se o objetivo é fazer um grande musical com música e teatro, vocês vão conseguir, só que é o mesmo ônibus. Se o objetivo é cantar as músicas e todo mundo afinado, vocês chegam aqui 1h30 antes, ensaiam, vocês vão conseguir. Mas se você falar, eu quero adorar a Deus através da música, aí você vai mudar. Porque a pergunta é, nós ensaiamos e tanto tempo para quê? Para agradar a Deus ou os homens? Se for para Deus, estamos adorando. Se for para os homens, não é adoração. Chama do que você quiser. Então muda o objetivo da sua vida. Você trabalha para receber o salário? Então tá bom, vai continuar. Pronto. Esse é o problema. Trabalha por salário, vai ganhar salário, é desse jeito. Agora, se você trabalha para crescer como gente, se você trabalha para que você possa mostrar ao mundo que Cristo, Ele transforma a vida e você vai aproveitar os relacionamentos que você tem no trabalho para melhorar o ambiente, para falar, mostrar um Cristo, para que as pessoas adorem o Pai, porque Jesus falou que nós temos que deixar a nossa luz brilhar para que através das nossas obras as pessoas glorifiquem o Pai. Lembra desse texto lá em Mateus? Que as pessoas vejam as suas boas obras e através delas glorifiquem o Pai. Será que você põe isso no seu versículo? Quando você vai lá, tem alguns irmãos aqui que são motoristas de Uber, por exemplo, temos alguns aqui. Tem importância. Se você levantar e for para o trabalho dizendo, Senhor, que hoje eu possa fazer algo que o teu nome seja glorificado. Nós temos irmãos que trabalham no correio, alguns irmãos até. Senhor, hoje
eu não quero só entregar uma correspondência. Eu quero levar uma mensagem através da minha postura que mude a vida das pessoas. Nós temos pessoas que são engenheiros aqui. Se você falar, não, senhor, eu não quero construir um prédio que não caia. Eu quero construir um relacionamento com pessoas que elas cresçam e que eu edifique a vida delas. Muda. Se não, feliz 2019, feliz 2020, tanto faz, qualquer ano para você. É tudo igual. Se você não mudar, feliz 2017 para você. Tudo bem, não muda nada. Só vai mudar se você mudar o seu jeito. Continua pegando todo dia o mesmo ônibus, o mesmo lugar, o mesmo itinerário, o mesmo destino. Não vai mudar. Essa mulher estava fazendo isso. Até que quando Jesus chegou para ela e falou assim, vou brincar, hein? Você está no ônibus errado. Volta para o texto. Capítulo 4, verso 13. Jesus respondeu e disse-lhe, vou brincar com o texto primeiro, qualquer que continuar pegando esse ônibus vai continuar chegando no mesmo lugar. Porque é isso que ele diz. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Qual é a água? Aquela que a mulher levantou, que no meu exemplo, na minha hipótese, ela pegou o ônibus, pegou o balde, foi lá para pegar. E falou assim, vai ter que fazer isso todo dia. Você está cansada dessa rotina, mas você nunca faz nada para mudar. Só que há um Deus misericordioso. Essa é só a minha crítica da música. Eu devia falar do trono de misericórdia. Porque daí o que ele fala? Ele fala, não, o Viana não tem capacidade, o Davi não tem capacidade, eu vou entrar e vou intervir. Aí muda. Foi o que ele fez. Porque daí Deus vem e fala assim, olha, se você continuar assim não vai mudar mais. Verso 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que salte pela vida eterna. E aí, nós temos que pensar. Foi algo tão novo para aquela mulher que ela não conseguiu compreender. E sabe por quê? Porque as coisas espirituais testificam com as coisas espirituais. E as coisas materiais com as coisas materiais. Os analistas de comportamento aí estão dizendo que nós somos a média de 5 livros ou de 5 amigos que nos rodeiam. E eu já falei sobre isso aqui nesse púlpito. Se você tiver Deus, Ele vai valer mais do que 1 milhão de amigos. Deus vai mudar o seu jeito e vai fazer a sua média subir totalmente. Ponha Deus no seu relacionamento diário. A mulher não conseguia compreender, sabe por quê? Porque a vida dela era com esses olhos aqui. Ela não conseguia pensar em algo transcendental, em algo acima daquilo. Pode notar, o que ela faz? Ela pega e ela olha no verso 15 e diz assim, Senhor, dá-me dessa água. Opa, Jesus falou que tinha uma água para a vida eterna. Dá-me dessa água, para que eu viva eternamente. Não. Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. A mulher estava de novo no ônibus. Sai do ônibus, pula. Ela continuava pensando na vida medíocre. Medíocre não é palavrão e não é ofensa. Medíocre é a pessoa que vive na média. Mediana. Medíocre. Sabe, cadê os matemáticos? Cadê a matemática aqui hoje? Cadê? Mas tem professora. Tem matemática lá. Tem a curva de Gauss, não é? Curva de Gauss não é aquele negocinho aqui, parece segundo o Pequeno Príncipe, é lá como é que é? A cobra que engoliu o elefante. Curva de Gauss é uma curva matemática que ela faz assim. Tem o começo, nós estamos na média e tem as pontas. Quem é muito está numa ponta, quem é pouco está na outra ponta e o grande está no meio, tá? Então, nós ficamos sempre nessa curva de Gauss, bem no meio. A gente quer no meio da multidão, era isso. E Jesus estava falando para ela de vida eterna. Não é para não vir buscar água, mulher, é outra coisa. Mas o que ela fez? Ela consegue somente olhar o que os olhos podem ver. Enquanto você não enxergar acima do que os olhos podem ver, você não conseguirá ter uma experiência verdadeira com Deus.
Sabe, os olhos, Jesus falou que eles são a candeia, a lanterna da nossa alma. Então, pense bem, a serpente chega para Eva e diz para ela, olha, se você comer desse fruto, você vai ficar igual a Deus. O que a Bíblia diz? Que ela olhou para o fruto e falou, parece bom. A análise visual foi boa e comeu. O rei Davi, estava tudo certo na vida dele, até que ele estava passeando no telhado e viu uma mulher bonita. Os olhos podem nos enganar. Quando nós olhamos com estes olhos, nos engana. O profeta Samuel quase caiu numa coisa dessa. Deus falou, vai ungir uma pessoa lá que vai ser meu rei. Então ele foi e começou a ver um monte de homem com cara de rei. Ele, esse, Deus, não é esse. Não, agora é esse, Deus. Não, não é esse. Agora é esse, Deus, não é esse. Aí Deus fala, Samuel, faz o seguinte. Os homens olham o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Como é que está o seu coração? Olha, todos nós, de certa forma, nos arrumamos. Ou penteamos o cabelo, ou vestimos uma roupa melhor, diferente, ou as mulheres talvez passaram alguma maquiagem, não importa, mas isso é o que meus olhos veem. O coração, só Deus. Só Deus. E o seu coração é um coração de adorador? Aquela mulher, ela não queria ser adoradora. Ela queria ser uma trabalhadora que trabalhasse pouco e não tinha trabalho. É isso que ela queria. É o que muitos querem, né? Querem ter um bom emprego, mas não um bom trabalho. É isso, porque ele quer ganhar muito e não fazer nada, é o que ela queria. Ela falou assim, eu não quero é buscar água. Ela não tirava. O sonho dela, no meu exemplo do século XXI, era nunca mais pegar ônibus. Ela não queria mais entrar no ônibus. Quando Deus oferece a vida eterna para ela, ela continua falando que eu não quero pegar ônibus. Eu falo, não estou falando mais de ônibus. Se você está pensando sempre nas coisas materiais, tem que mudar. Tem que cair fora desse ônibus. Olha, como é que você vai ficar maravilhado? Ninguém fica maravilhado porque o ônibus chegou mais rápido. Não. Olha, Charles Swindoll conta uma história muito interessante de um menino que foi pegar um avião. Então ele chega para a comissária de bordo e diz, eu quero ver o piloto. Eu não sei contar, o Charles Swindoll escreve melhor isso. E ele diz que quando o menino sai de lá, ele dá um grito, mãe, eu vi o piloto! Sabe, para todos os passageiros foi uma viagem ótima, mas para ele foi uma viagem maravilhosa, porque ele viu o piloto. E você que já andou de avião sabe, a gente não vê o piloto. Uma vez eu peguei um voo e teve muita turbulência. Quando baixou o avião, os passageiros aplaudiram, mas não viram o piloto. Aquele menino viu o piloto. Sabe, que você saia daqui hoje, não me ouvindo, mas ouvindo o piloto. Aquele que dirige a sua vida. Aquele que pode salvar a sua vida. Esse é o piloto. Não é essa pessoa que está aí do seu lado, não é essa pessoa que te convidou, não é esse jeito que você vem, todo dia eu vou, tenho o meu lugarzinho. Não, não. Aí Charles Swindoll coloca assim, no fim da viagem, você perguntava para qualquer passageiro, como foi a viagem? Uns diziam foi boa, outros diziam foi ótimo, e tinha um menino gritando, eu vi o piloto, eu vi o piloto, eu vi o piloto. Não precisava de perguntar para ele. Ele estava maravilhado, ele estava extasiado. Que esse seja o seu ano, um ano de alguém que vê o piloto, senão não vai mudar a vida. Os casamentos quebrados, os filhos dando trabalho, as parentes dando trabalho, a nossa conta bancária sofrendo os efeitos de um monte de coisa. Mas quando você vê o piloto, acabou. É só o que você precisa. Esse é o verdadeiro adorador. Não importa as circunstâncias. Não importa. Sabe quem é esse piloto? Esse piloto é um que fez cair maná do céu. Esse é o piloto. Sabe qual é o piloto? Aquele piloto que quando você tem alguém lá no hospital doente, ele fala, pode tirar a pedra que eu vou ressuscitar. E olha, eu já vi pessoas aqui nessa igreja tão doentes, que eu cheguei em casa, a minha esposa, a Mariana, perguntou, como é que está? E eu falei, só ressuscitando. Porque os médicos já desistiram, mas a pessoa ressuscitou. E está por aqui hoje ainda, servindo a Deus nessa igreja ainda. Esse é o piloto.
Muda a sua vida. Tem que ser adorador desse Deus, admirar esse Deus. Não adianta ficar aqui nessa vida querendo um monte de bênção, não. Ele é o piloto. A sua viagem tem que ser maravilhosa, extasiante. É isso que tem que acontecer com a sua vida. Mas vamos lá. O que Deus faz? Desculpa, eu vou só andar mais um pouquinho nesse texto. Senão eu tenho que dividir dois e eu não quero. Aí o que Jesus faz? Porque para você ver o piloto tem um problema. Ele dá uma cutucada na ferida. Para o quê? Porque você tem que saber que Deus sabe das coisas boas e sabe das coisas ruins da sua vida. Eu me vesti, perfumei, sei lá, pus a roupa que... Bom, enfim, me preparei, você também. Mas tem um Deus que Ele sabe do seu coração. E o que Ele pega com aquela mulher cheia de perguntas? Ele diz, tá bom, chama o teu marido. Ah, tocou na ferida. Ele podia ter falado de tudo, mas nunca do marido. Podia ter perguntado de qualquer coisa da vida, menos do marido. Já aconteceu isso com você? A pessoa pergunta exatamente aquilo que você não pode responder. Foi o que acontece com ela. E Deus prova o seu poder, tamanho, onde Ele diz, chama o teu marido. Aí, sabe o que acontece? Ela entende. Ela fala, peraí. Esse soco foi muito forte. Esse eu não aguento. Porque daí ela diz, eu não tenho marido. Jesus fala, vamos ler aqui? Vou pegar aqui de novo. Verso 17. O verso 16, perdão. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Às vezes Deus dá um golpe naquele lugar que só alguém que conhece bem do assunto sabe. Você já teve uma dor e foi, sei lá, num médico, massagista, sei lá o que for, e ele aperta e fala assim, dói aqui, você grita, pula. Já aconteceu isso? Quando aperta, é aí mesmo. Dentista que é dor, onde é que é a dor? Ela fala, é mais ou menos por aqui. Ela pega assim, olha, vê se dói. Ah, é aqui! É aqui que dói. Ele vai exatamente naquele lugar e Jesus dá aquela... onde ela pega e acorda e fala, peraí, quem é você? Sabe, eu estou te falando de um Deus que te conhece. Eu não te conheço. Você pode me enganar muito bem. Muito bem. Aliás, eu sou facilmente enganado. Eu sou muito ingênuo, você pode me enganar. Mas há um Deus do céu que você não engana. Não engana. Ele sabe. E quando Ele faz isso, essa mulher é como uma árvore chacoalhada e ela não tem o que fazer. Começa a cair todos os frutos maduros ou quase apodrecidos. Então, quando ela diz que ele é profeta, eu vou dizer, o que eu pensaria? Eu falo, acabou a conversa. Não quero mais conversar. Se você é profeta, eu sei o que você vem fazer. Você vem me acusar. Eu pensaria isso se fosse a mulher. Pensa você. Eu pensaria, você só veio aqui para me acusar. Está vendo? Judeu. Por isso que eu odeio judeu. Por isso que eu sou samaritano. Você só vem me acusar. Você só sabe me acusar a gente. Você nunca tem uma palavra boa. Você só me acusa. E eu imagino. Que ela ficou com raiva. E daí ela quer devolver a raiva. Eu estou brincando, com o texto, hein? Tá bom? A Bíblia não diz isso, eu estou brincando. Estamos aqui no verso 19. Aí ela diz, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém onde se deve adorar. Ponto. Ela não está perguntando, ela está afirmando. Ela está dizendo, você é um profeta, pode adivinhar as coisas, mas eu sei qual é a verdade. Porque esse é o lugar. A minha igreja é a certa. O pastor tal é certo.
O tal pessoa é certa. Então ela começa de novo a colocar a religião para confrontar. E Jesus, ele é o Deus adorador. Lembra, ele é o piloto. Ele é o piloto. Ele está acima das nossas discussões. Sabe o que ele chega? Ele diz assim, no verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aí acabou a conversa. Porque Jesus se coloca acima da história religiosa da mulher. Jesus coloca acima da moral daquela mulher. Não importa que você tenha 5 maridos. Eu já tinha te prometido água viva. Não importa o seu problema. Eu te prometi sabendo que você tinha problemas. E sabe o que Deus fez comigo e faz com você? Ele te promete vida eterna sabendo que você tem problema. Sabendo que seus pensamentos são maus. Sabendo que você age mal, sabendo que você não é honesto tanto quanto você diz que é. Deus sabe disso, viu? Só que daí ele diz, mas eu te ofereço água viva mesmo assim. A única coisa que ele diz é, não procure um lugar para adorar, porque não devemos mudar o ônibus, o segredo é mudar o passageiro. O segredo é mudar o passageiro. Tudo isso nós sempre pensamos, sabe, amanhã não vai mudar o metrô, não vai mudar o ônibus, mas você pode mudar. Jesus está dizendo, muda o passageiro, minha filha. Eu vou dar água para você, com todos os seus problemas. E aí eu te pergunto, você talvez não queira mudar de ônibus, mas tem que mudar o passageiro. Muda a sua vida, muda o jeito de olhar para Deus. Olhe como alguém que está sobre tudo que nós precisamos de adorar. Nós precisamos de estar extasiados na presença dEle. Nós precisamos de olhar para os problemas e dizer, não, mas tem um Deus que está cuidando disso. Sabe, o meu casamento está quebrado, mas eu tenho um Deus que cuida disso. Minha conta bancária está ruim, mas eu tenho um Deus que cuida disso. Talvez eu não concorde com uma ou outra pessoa, mas eu tenho um Deus que cuida disso. Não importa se é samaritano, não importa se é judeu. A salvação vem dos judeus porque Jesus é o judeu. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu queria te convidar essa noite. Se você não quer descer do ônibus, muda o passageiro. Seja um adorador. Sabe por quê? Quando você está no aeroporto, eu vou te contar uma última história. Um dos problemas do aeroporto é que eles mudam o portão. E quando o aeroporto é grande, agora Guarulhos está grande, é pior ainda. Estou eu lá, ia fazer uma viagem de trabalho, estou sentado e estou lá tranquilo, né? Bem em frente do meu portão, tá faltando lá um pouquinho, falei, daqui a uns 15 minutos já vão me chamar, né? Aí eu estou lá, escutando um monte de coisa, mas eu nem prestando atenção, que estavam mudando lá. Daqui a pouquinho coloca assim, olha, aí eu escutei, fiquei até famoso, passageiro José Benedito Viana, o voo está esperando, porque eles avisam o nome. Era do outro lado do mundo, eu saí correndo que nem um doido, terno, gravata e uma mala lá, e eu correndo, porque mudaram o meu avião, mudaram o meu portão, e eu nem sabia, porque eu não prestei atenção. E eu saí correndo daquele aeroporto lá, derrubando as pessoas, lá que nem um doido, caindo as coisas. Falei, puxa vida, a culpa, eu podia falar, tá vendo, mudaram e não me avisaram. A culpa era minha, eu que devia ter prestado atenção. A Bíblia diz que nós devemos atentar com mais diligência para as coisas que nos cercam. Então, pare de tentar mudar avião, mudar ônibus, muda você, muda o passageiro. Essa mulher mudou, e a Bíblia diz que, sabe o que ela saiu? Ela saiu depois, eu vou brincar com o texto de novo, ela sai correndo e vai para os outros samaritanos e diz, eu vi o piloto. Agora minha vida está diferente. E a sua? Eu espero que você veja o piloto. Vamos orar.
Pensa um pouco na sua vida, por favor. Talvez como aquela mulher cansada de buscar água todo dia. Quando ela vê Jesus, ela fala, me dá essa água que eu não quero mais vir aqui. Eu não quero mais, eu estou cansada. Jesus não está preocupado com esse cansaço. Eu já tive 5 maridos e esse aqui não é nem meu marido. Jesus não está preocupado com isso. Ele quer mudar o passageiro. Ele quer mudar o jeito. Ele quer que você pare de trabalhar tanto para Deus, mas que você o adore. Deus não está procurando pessoas que trabalhem, mas pessoas que adorem. Que Ele encontre você essa noite. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por essa noite. Te peço que o Senhor nos abençoe. E que hoje, Pai, possa haver salvação de almas. Eu clamo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ficar em pé.